CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia, eu sou Erivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, eu sou Edson Tavares. O CBN Universidade é uma parceria da Rádio CBN Campina Grande com a UEPB, através da Coordenadoria de Comunicação Institucional. É um programa feito por servidores e estagiários da UEPB, servindo também de prática e aperfeiçoamento para os alunos do curso de jornalismo. Vamos aos destaques desta edição. Vamos lá, no CBN Universidade deste sábado a gente traz informações sobre o calendário acadêmico da UEPB no novo período letivo 2024.2. Tem a participação de Luciano Nascimento na coluna Direito e Cidadania, abordando o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, 30 de julho. A entrevista desta semana é com a advogada criminalista Esther Nascimento e traz mais informações sobre o tráfico humano e como a população pode ficar atenta para esse crime. Vamos conhecer o projeto de extensão Tinta da Terra, que ensina através da arte sobre conscientização ambiental e cuidado com o solo. Projeto de extensão do Centro de Ciências Jurídicas oferece curso preparatório de graça para quem vai fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil em dezembro. E ainda, revista desenvolvida por estudantes de jornalismo conta histórias de idosos alunos da Universidade Aberta à Maturidade da UEPB. Fica sintonizado com a gente, o CBN Universidade está começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. E a gente inicia falando sobre o processo seletivo para professores bolsistas para cursos de licenciatura. O Programa de Formação de Profissionais da Educação em Cursos de Licenciatura, uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, abriu processo seletivo para a contratação de docentes bolsistas para atuarem nos cursos de licenciatura em Pedagogia, História, Filosofia e Letras, Português e Espanhol, na modalidade à distância. As vagas são exclusivamente para professores efetivos ou substitutos da UEPB, que comprovem graduação e pós-graduação stricto sensu na área do curso. As inscrições permanecem abertas até o dia 3 de agosto e podem ser feitas através do site da universidade, na aba da Comissão Permanente de Concursos, a CPCOM. A previsão é que as atividades para os selecionados tenham início no mês de setembro e a bolsa é no valor de R$ 1.300. O edital completo você confere no site uepb.edu.br. Agora a gente se liga na participação do professor Luciano Nascimento aqui no CBN Universidade. O tema desta semana é sobre o 30 de julho, Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Bom dia, ouvintes do CBN Universidade. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, na coluna de hoje, um tema dos mais complexos da sociedade moderna, do sistema social da sociedade moderna. Afinal de contas, nesse mês de julho, no dia 30 de julho, especificamente, tem-se o Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Uma ação, conduta, comportamento antiguíssimo na memória e na história dos processos civilizacionais, dos modelos de sociedade e sistemas sociais. Ou seja, uma complexidade que estampa fatores econômicos, sociais, culturais e psicológicos. E uma problemática, sem dúvida alguma. Uma problemática não apenas constitutiva da própria sociedade moderna ou do modelo de sociedade moderna, mas uma problemática estruturante dos modelos de sociedade. Afinal de contas, o tráfico de pessoas sempre existiu nos modelos de sistemas sociais. O que significa dizer que exige, portanto, uma articulação, uma integração, uma cooperação entre os países do mundo moderno para, portanto, frear essas condutas. Em função de quê, Luciano?
inequivocamente em função de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento do processo civilizatório. Afinal de contas, o tráfico de pessoas existe porque ele é uma categoria de ação, de comportamento, de exploração do ser humano, de exploração da pessoa humana. E essa exploração é em diversos sentidos. Exploração sexual, exploração do trabalho, como poderemos constatar nessa coluna. O tráfico de pessoas, que segundo a própria Organização das Nações Unidas, nos últimos dados publicados, envolve 2,5 milhões de pessoas no mundo. E por ser uma atividade, uma ação de exploração humana, segundo a própria ONU, movimenta em torno de 32 bilhões de dólares anualmente. Segundo a Organização das Nações Unidas, anualmente nós temos 800 mil pessoas sendo traficadas. E quando estamos falando de tráfico de pessoas, nos referimos à ideia, digamos assim, central, né, que envolve o econômico, o social, o cultural, o psicológico, mas a ideia central que reside na problemática da desigualdade social. A desigualdade social, portanto, ela vai traduzir o surgimento de grupos de vulneráveis. Esses grupos de vulneráveis, segundo as pesquisas internacionais, mas também no âmbito dos estados nacionais, envolve dois seres humanos centrais, as mulheres e as crianças. E no âmbito internacional, num cômputo geral, digamos assim, a ideia de migrantes e refugiados. O tráfico de pessoas, portanto, tem identidade, pois ele significa um alvo econômico, um nicho econômico de natureza, obviamente, ilícita, ilegal, tanto no âmbito dos estados nacionais, quanto no âmbito do direito internacional. Mas essa problemática, ela mereceu uma atenção e até um trabalho de forma sistemática a partir dos anos 2000 com os trabalhos que deram origem à Convenção ONU sobre Criminalidade Transnacional, também conhecida como Convenção de Palermo, sobre essa denominada criminalidade organizada transnacional. E lá, dentre os 4 protocolos dessa convenção, tem o Protocolo de Palermo, designado para prevenção, repressão e punição no âmbito jurídico internacional de um enfrentamento ao tráfico de pessoas. Lá no artigo 3º da convenção, artigo 3º, a linha A da convenção, nós encontramos o conceito de tráfico, o conceito internacional de tráfico de pessoas. E uma premissa jurídica estruturante e que nos parece assertiva, sem dúvida alguma, é a ideia de que o consentimento da pessoa traficada não tem relevância jurídica. Independentemente do consentimento, o crime estará sendo praticado. No direito penal brasileiro, nós tínhamos artigos 231 e 231-A do Código Penal Brasileiro, da parte especial do Decreto 2848 de 1940, que foram revogados pelo artigo 149-A do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.344 de 2016. E que o seu conceito no direito interno, no direito penal brasileiro, é inspirado no conceito do artigo 3º, a linha A do Protocolo de Palermo. Então diz o artigo 149-A do Código Penal, em linhas gerais, que tráfico de pessoas é o aliciamento, o recrutamento, o transporte, a transferência, né, de pessoas à luz ou mediante uma conduta que se traduza por grave ameaça, violência, coação, fraude, enfim. Lá no artigo 149-A do Código Penal Brasileiro, dos incisos 1 a 5, nós temos as tipificações, a tipologia do que é crime, delito ou injusto penal na realidade jurídico-criminal brasileira. Já no início, a normativa do artigo 149-A fala sobre tráfico de pessoas para remoção de órgãos, tecidos e partes. E aqui, sem dúvida, algumas pesquisas mostram que as crianças são as principais vítimas do tráfico para essa finalidade.
Depois nós temos o tráfico de pessoas que resulta na condição análoga a escravo em exercício laboral, em exercício do trabalho. O tráfico de pessoas para o trabalho ilegal, à luz de uma condição análoga a escravo, é a nova forma de escravidão na sociedade moderna. Assim as pesquisas internacionais mostram. Depois, o artigo 149A fala sobre submissão a qualquer tipo de comportamento em que o vulnerável, a pessoa vítima, seja submetida. A ideia, também trazida pela normativa, da adoção ilegal. E sem dúvida alguma, assim mostram as pesquisas, o tráfico de pessoas, com toda essa movimentação bilionária, movimentação econômico-financeira bilionária, ele tem um núcleo forte, digamos assim, um núcleo inquebrantável, digamos assim, que é o tráfico de pessoas para exploração sexual. O artigo 149A do Código Penal brasileiro, traz uma pena de 4 a 8 anos de reclusão. E as pesquisas no Brasil mostram que entre os anos de 2010 e 2022, nós tivemos 1.907 notificações sobre tráfico de pessoas. Entre 2012 e 2019, 3.601 denúncias de tráfico de pessoas. As pesquisas mostram, portanto, que as pessoas traficadas no Brasil, elas vão principalmente para países, são levadas, transportadas para países como Espanha, Portugal, Itália e Suíça. E de 100% dessas pessoas traficadas, 92,4% do tráfico, 92,4% dessas pessoas traficadas são para exploração sexual. Estamos falando, portanto, de um crime, de um delito nacional e internacional de extrema gravidade para a ideia de sociedade moderna, para a ideia de civilização moderna. Obrigado, Luciano. Até a próxima participação no CBN Universidade. É hora do nosso primeiro intervalo e na volta falamos sobre um projeto de extensão do Campus 1, que ensina sobre elementos do solo e preservação ambiental usando a arte. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e falando agora sobre intercâmbio. Essa é uma palavra que interessa a muitos estudantes universitários, seja pela possibilidade de crescimento profissional, pelo conhecimento, o aperfeiçoamento em uma segunda língua ou pela rede de contatos. Pensando nisso, a Coordenadoria de Relações Institucionais da Universidade Estadual da Paraíba, a CORE-UEPB, está buscando novas parcerias para facilitar o acesso ao intercâmbio. Recentemente, representantes do escritório do Quebec, em São Paulo, se reuniram com os membros da CORE para estabelecer futuros acordos de cooperação com o Canadá e apresentar as principais demandas de trabalho naquele país e as possibilidades de cursos que possam ser ofertados pela província canadense para os estudantes brasileiros. Depois da reunião, houve uma palestra para apresentar as possibilidades de intercâmbio profissional para atuação nas áreas de saúde, sobretudo enfermagem, tecnologia da informação, engenharias e formações no ramo de usinagem. Os canadenses também apresentaram propostas de cursos de curta duração, como, por exemplo, para aperfeiçoamento da língua francesa, que é a língua da província do Quebec. O objetivo é impulsionar e prospectar meios de viabilizar que estudantes da UEPB possam futuramente fazer intercâmbio no Canadá. Agora a gente traz uma iniciativa bem interessante que usa os diversos tipos de solo para trabalhar arte e ensinar sobre a importância da conservação do solo para a vida humana. Trata-se de um projeto de extensão do Departamento de Biologia do Campus 1 da UEPB em Campina Grande. Confere aí na reportagem de Raquel Nuto. O projeto Tinta de Terra usando a arte para aprender mais sobre o solo é uma iniciativa de extensão da UEPB que vem atuando em várias localidades. Ele realiza oficinas de pintura usando elementos extraídos do chão com diferentes cores, texturas e proporcionando vários sentidos. A iniciativa foi aprovada na cota 2024/2025 da Pró-Reitoria de Extensão da UEPB
e é coordenada pelo professor Simão Lindoso, que dá detalhes sobre a realização do projeto. O projeto ele é desenvolvido a partir de oficinas muito simples, né, de duração de cerca de 2 horas ou um pouco mais, onde a gente faz inicialmente uma apresentação sobre as múltiplas funções que tem o solo, né, para plantio, para construções, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre o solo, sobre a biologia do solo, sobre a importância de se preservar o solo, de se entender um pouco mais sobre o solo e ter uma conscientização da importância dele para a sustentabilidade do nosso próprio planeta, incluindo isso a sobrevivência do ser humano. Então ele é desenvolvido a partir de oficinas em que a gente apresenta todas essas multifacetas do solo e em seguida a gente parte para a parte prática. Nas oficinas, o projeto Tinta de Terra usa apenas diferentes tipos de areia, água e cola branca para produzir material artístico com as cores dos solos da região. O professor Simão Lindoso explica como é feito esse processo. A gente coleta a terra inicialmente, né, previamente, seca a terra, moe e peneira. Então ela fica uma poeirinha, um pozinho bem fininho, em que desse pozinho a gente coloca ali, na mesma proporção que a gente colocar de terra, a gente coloca de cola branca, né, essa de papel mesmo, e um pouquinho de água para ir dando, né, a textura final, né? E a partir disso você pode pegar os pincéis e pintar. O que você pode pintar? Você pode pintar na própria folha de papel, mas você pode fazer as pinturas em tela, né? Você pode fazer as pinturas em pedaços de madeira branca, como por exemplo essas tábuas de cortar verdura, essas tabuazinhas brancas. E você pode também utilizar telhas, né, peças de barro, de louça, para fazer as suas pinturas aí da forma que a sua arte permitir. E não tem uma forma estética, né? Cada um vai colocando ali a expressão que sente da sua experiência de vida. O objetivo do projeto é conscientizar o público para os cuidados com o solo através da arte, orientando sobre os riscos do uso de agrotóxicos, da poluição, do desmatamento, das queimadas, entre outros problemas enfrentados na atualidade. A conscientização ambiental de preservar o ecossistema é ponto inicial do projeto. Alisson Veríssimo é estudante do 8º período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UEPB. Ele faz parte desse e de outros projetos que trabalham questões da agroecologia. Para ele, que quando se formar, deve atuar lecionando, o projeto possibilita novas modalidades de ensinar. O projeto da Tinta de Terra está ofertando aí uma ferramenta a mais, uma ferramenta fácil, uma ferramenta didática e lúdica, para explicar o solo, né? Dentre os recursos naturais que a gente tem, o solo, com certeza, sem sombra de dúvida, é o mais negligenciado, né? Por conta disso, a gente vê todos os problemas que vêm acontecendo na atualidade, como compactação, o pessoal tocando fogo nos solos, matando a microvida, sumindo o recurso hídrico, processo de erosão, tudo isso pelo pouco conhecimento que as pessoas de todas as idades têm do solo. Então, a iniciativa da Tinta de Terra possibilita essa ação, que é bastante proveitosa para a sociedade em si. O projeto atua com diferentes públicos, como crianças do ensino infantil, famílias que atuam na agricultura familiar e até idosos alunos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. Através de várias classes sociais, com experiências diversas, a iniciativa possibilita um aprendizado mais amplo, como afirma o estudante bolsista do Tinta de Terra. Bom, a troca de experiências com a comunidade tem sido frutos que o projeto da Tinta de Terra vem gerando, né? Já que ele, por ter essa gama de pessoas e de origens, tem-se, consequentemente, uma troca de experiências bem rica, né? Então, entender por que o solo tem determinada cor, qual a mineralogia do solo, por que o solo vem a se compactar, por que tem erosão do solo, quais são os tipos de solos que existem. Toda essa troca de experiência, ela acontece ali no momento da produção da tinta de terra, não é? Então, a curiosidade muitas vezes de entender por que o solo tem uma cor diferente, por exemplo, já abre espaço para ter uma troca de experiência bastante rica.
Em um cenário de vida cada dia mais urbano, o Tinta de Terra gera aproximação com recursos naturais como o solo. A iniciativa consegue extrair várias cores a partir dos diferentes solos encontrados na região. Durante a programação do Congresso Universitário da UEPB, está prevista a realização de uma grande oficina aberta ao público participante do evento. A ideia do projeto é fazer uma exposição de arte para apresentar tudo o que foi produzido com as cores da nossa terra. Com produção da Codecon UEPB, Raquel Nuto para o CBN Universidade. Muito obrigado, Raquel Nuto. E como a gente viu aí, essa é uma receita simples que pode ser feita por qualquer pessoa. Inclusive, já vem sendo desenvolvida em outras instituições, como destaca o professor da UEPB, Simão Lindoso. Isso foi uma inspiração que a gente buscou num projeto de uma professora daqui da Paraíba, lá da Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Sumé. Essa professora desenvolve já o projeto tendo como objeto principal, né, a terra, e aí ela tem vários projetos em cima da terra, e um desses projetos é justamente o projeto que ela chama de geotinta, que é fazer essas pinturas a partir da tinta de terra, principalmente nas escolas, né, de ensino infantil, de ensino fundamental ali. Então, ela inspirou a gente nesse processo. Ela é parceira, inclusive, nesse nosso projeto, né? A gente fez questão de estabelecer a parceria, assim como existem outros professores, outros acadêmicos, outras pessoas que são, né, parceiros também nesse projeto, e a gente precisa dar um mérito, que não é uma ideia nossa, né, que veio da UEPB, é uma ideia inspirada nos projetos da UFCG, a partir de uma longa caminhada, de um projeto bonito, né, que é o projeto Solo na Escola, e que também esse projeto já é inspiração de outros projetos que vêm de universidades do sul e sudeste do país. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é um pouco do resultado, né, do objetivo que eles propuseram no projeto inicialmente, né? Tanto a professora Adriana Vidal quanto os outros professores das universidades do sul e sudeste do país, que era difundir, né? Então a gente está aqui, acho que atingindo um dos objetivos que eles tiveram nos projetos, que é difundir também. Agora vamos fazer mais um intervalo aqui no CBN Universidade, mas fica sintonizado que voltamos já entrevistando a advogada criminalista Esther Nascimento sobre o tráfico humano. Até já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Quem está acompanhando desde o início o nosso programa hoje ouviu no primeiro bloco a coluna Direito e Cidadania, do professor Luciano Nascimento, que abordou o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, na próxima terça-feira, dia 30 de julho. Falando um pouco mais sobre a temática, a nossa entrevista desta semana é com a advogada criminalista Esther Nascimento. Ela é formada pelo Centro Universitário Luterano de Manaus e atualmente é aluna do mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. Esther, como é que se configura o tráfico humano? O tráfico humano começa sendo uma grave violação dos direitos humanos. Acho que de uma maneira bem simplificada que a gente pode compreender essa prática é uma forma de imposição à vítima. É impor uma condição de obrigação a algo que ela não está disposta a fazer ou que se submete a fazer por algum motivo, seja por coerção, seja por engano, ou seja por fraude mesmo, ter sido enganada a fazer algo que achava que teria um outro fim. E aí, esse crime, ele pode assumir diversas formas, como uma exploração sexual, um trabalho forçado, uma escravidão, ou alguma coisa bem semelhante à escravidão, remoção de órgãos e outros fins que uma pessoa pode se ver obrigada ou coagida, de uma certa forma, a fazer, né? A configurar esse crime. Nos últimos anos, quais avanços nas leis foram implementados para prevenir o tráfico de pessoas? Nos últimos anos, nós tivemos adoções e ratificações de algumas formas de combate, que se torna até interessante a gente falar um pouco, porque uma coisa ela vai se ligando à outra. Por exemplo, as ratificações e as adoções das convenções internacionais, como, por exemplo, o caso de Palermo, muitas vezes é o documento que ganha força para os países fortalecerem as bases jurídicas e aí fazer
criar leis, né, legislações que façam um combate direto. E aí, das legislações, a gente já estabelece medidas que visam criar e mobilizar os meios executivos para adoção de combate, como, por exemplo, o Brasil tem o plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que então se complementam com cooperações internacionais, apoio às vítimas e uso e aplicação de tecnologias que também possam ajudar na repressão e estratégia de combate ao crime. Então, as formas de implementação e esses avanços, de uma certa forma, estão interligados um ao outro. E a gente pode até utilizar eles em comum acordo para implementar e prevenir o tráfico de pessoas. Gostaríamos de saber quais as questões que favorecem o tráfico humano. O crime de tráfico de pessoas ele é multifacetado, né? O que permite fatores diversos para vários tipos de abordagem e até consumação do crime. Mas acredito que, sem dúvidas, o principal que vem logo à mente quando nós falamos sobre esse favorecimento ao tráfico é, sem dúvidas, a vulnerabilidade, seja ela de baixa qualidade, de baixo recurso, mas acredito que essa falta de oportunidade, a falta de recursos financeiros, em muitas regiões do mundo, não só uma realidade brasileira, mas é o ponto crucial para que as pessoas elas sejam submetidas a situações que não estão propostas a fazer ou até mesmo serem enganadas com promessas enganosas de trabalho e melhorias de condições de vida do dia para a noite, ou até uma situação fantasiosa que, pela condição vulnerável que ela está vivendo, ela se submete e acaba indo. Ou então não presta atenção no que está fazendo e querendo sair daquela vida, né, daquele mundo, ela vai e acaba reconhecendo que houve uma fraude ou que foi enganada naquele ponto. E acredito que em um mérito de desigualdade de gênero, a gente pode até levantar isso como uma parte também de uma questão que favoreça o tráfico humano. Né? Os dados coletados tanto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto pelas próprias polícias atuantes contra o crime é alarmante o quanto mulheres e crianças são frequentemente, infelizmente, né, alvos do tráfico humano. E um outro fator que eu acredito que seja crucial hoje é o uso da internet e tecnologias, que de uma certa forma facilita o recrutamento dos traficantes, permitindo que eles alcancem um número muito maior de pessoas e operem de maneira mais clandestina. E também a alta lucratividade que, infelizmente, esse crime tem, são dos principais fatores que favorecem ao tráfico humano, que acabam, de uma certa forma, de um lado, os traficantes investindo mais nesse tipo de crime, e, por outro lado, as pessoas mais vulneráveis, não colocando elas como regras, né? Mas o ponto crucial para a pessoa se submeter a situações que acabam deixando ela ser levada ao favorecimento do tráfico é, de fato, a vulnerabilidade. O que a sociedade pode fazer para auxiliar nas ações contra o tráfico de pessoas? Acredito que um resgate imediato, assistência médica, psicológica, apoio social e acolhimento são os primeiros passos para um auxílio e iniciativa de proteção às vítimas. Acredito que um fator muito importante que acaba beneficiando o tráfico, quanto, né, as pessoas que são vítimas do tráfico, é a falta de acolhimento e validação dos depoimentos das vítimas. Porque por muitas vezes o medo de falar o que passou e ninguém acreditar no que a pessoa está falando, ou até mesmo uma certa manifestação mínima sequer de dúvida sobre o que aquela vítima está narrando, tem o poder de inibir aquela vítima de lutar contra o crime ou até de se posicionar para ajudar na luta contra o crime. E acredito que esse medo de não ter um apoio a longo prazo, acho que a falta de sensibilidade e a sociedade em si internalizar que ter sensibilidade, empatia, colaboração e até apoio, seja a polícia, seja a meios que combatem diretamente, ou até mesmo no acolhimento às vítimas, são alguns meios que podem se tornar eficazes, que juntos ajudam a proteger aquela vítima
e auxiliá-la a combater, né, de uma certa forma, reprimir com toda a vivência, a experiência que infelizmente ela teve. Com relação às vítimas, quais são os meios de proteção e auxílio a essas vítimas desse crime? Uma boa iniciativa sobre o auxílio da sociedade no combate ao tráfico de pessoas, acredito que é justamente o que estamos fazendo aqui, desempenhando um papel crucial na conscientização e busca por informações que tirem a invisibilidade desse crime, né, que infelizmente é tão presente. Acredito que colaborar com as políticas públicas, fazendo iniciativas empresariais, principalmente sobre as ofertas de emprego muito chamativas e altamente lucrativas a troco de nada, né, entre aspas, e até mesmo desenvolvimento de pesquisas. Acho que a informação como um todo e o conhecimento acabam sendo nossos maiores aliados, enquanto sociedade, né, para ajudar no combate ao tráfico de pessoas. Esther, e qual a importância de uma data como o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas? E sem dúvidas é fundamental essa data para aumentar a conscientização de uma forma global sobre a existência e a gravidade do tráfico de pessoas. Eu vejo o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas como uma forma de proporcionar voz às vítimas, permitindo que suas histórias sejam ouvidas, sejam atendidas, sejam reconhecidas, seja como um lembrete, seja como uma forma até de alerta, né, para outras pessoas que, infelizmente, não visualizam esse crime como algo tão real e presente em qualquer lugar que nós estivermos. E serve também como um lembrete para os governos de suas responsabilidades, suas implementações de políticas eficazes para prevenir, para combater, e é válido até também para estimular a cooperação internacional, criar parcerias transnacionais para combater o tráfico de pessoas de maneira mais eficaz e coordenada. E ter um dia destinado a isso, acredito que também é uma forma de um alcance e disseminação de informações, que podem ajudar até a promover iniciativas de prevenção que facilitam na visibilidade e apoio até às ONGs e outras organizações que trabalham diretamente com essas vítimas. Né? Sem dúvidas, o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas é uma oportunidade crucial para unir esforços globais e locais na luta contra esse crime, e assim a gente promover ações concretas para erradicar o tráfico humano. Agradecemos à advogada Esther Nascimento e também à nossa repórter Micaela Nogueira pela produção desse riquíssimo material. Estão abertas até o dia 1º de agosto as inscrições de um curso preparatório para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Essa é uma iniciativa do projeto Mulheres na Liderança, que faz parte do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB. A professora Sinara Barros, que coordena a iniciativa, tem mais informações. Nós teremos um exame em dezembro e o curso visa a preparação para a primeira fase deste exame. O exame é composto de 2 fases, uma fase objetiva e uma fase subjetiva. O curso será ministrado de forma totalmente remota, ou seja, online, pelo Google Meet, e abarcará todas as disciplinas do exame, com as questões, os temas mais cobrados pela banca examinadora, a FGV. O curso irá de 3 de agosto até o dia 30 de novembro, a véspera do exame. Será ministrado todos os sábados, das 8 às 12 horas. O curso é inteiramente ministrado por advogadas voluntárias, a quem agradecemos imensamente pela participação no projeto. Ou seja, todas elas já passaram por esse exame e sabem como é o exame e como é a preparação para o exame. Qualquer pessoa da comunidade acadêmica pode se inscrever, não precisa ser aluno ou ex-aluno da UEPB, pode ser aluno de qualquer instituição, pode ser que você esteja há muito tempo já formado e nunca tenha conseguido passar no exame de repente, né? Eu não sei qual é a sua situação, mas o curso é aberto a toda a comunidade. Além disso, o curso tem uma taxa de inscrição de R$20, apenas R$20, com finalidade beneficente. O intuito dessa arrecadação é montarmos kits de higiene que serão posteriormente distribuídos ao Presídio Feminino de Campina Grande, as reeducandas. Quem quiser se inscrever, basta entrar no nosso perfil no Instagram, @mulheresnaliderankpb. Vocês vão achar o nosso perfil e lá na bio do nosso perfil
tem o formulário de inscrições. O formulário pode ser acessado online e é a partir daí que vocês vão concretizar as suas inscrições. A ideia do projeto Mulheres na Liderança é a promoção de lideranças femininas e nós queremos com isso mostrar que as mulheres podem ter um impacto determinante na redução das desigualdades sociais, uma vez que esse curso também é voltado especialmente a pessoas que, de outra forma, não teriam condições de se preparar adequadamente para o exame. Vamos fazer a última pausa do nosso programa. Depois do intervalo, tem os detalhes sobre uma publicação que homenageia alunos e alunas da Universidade Aberta à Maturidade. E ainda tem informações sobre o calendário acadêmico da UEPB. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Começamos nosso último bloco falando sobre o calendário acadêmico da UEPB, que já inicia o novo período letivo, o 2024.2, na próxima segunda-feira, dia 29 de julho. É a retomada das aulas para os veteranos e o início da vida acadêmica para os alunos novatos. Nesta semana, nos dias 24 e 25, os professores participaram da jornada pedagógica, organizada pela Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde. O tema trabalhado foi a população trans e o direito à educação. O momento já faz parte do calendário acadêmico da UEPB e reúne professores para uma reflexão sobre as práticas pedagógicas, troca de experiências e aprimoramento do ensino superior, em especial na UEPB. A pró-reitora de graduação, Wagda Rocha, falou sobre a jornada docente e o calendário acadêmico. Vamos conferir. Nosso tema da jornada acadêmica é a pessoa trans e o direito à educação, a população trans e o direito à educação, que a UEPB ela tem uma política de cotas bastante ativa. No semestre passado, a jornada pedagógica, nós discutimos todos os grupos atendidos pelas cotas, foi a nossa discussão da jornada pedagógica docente, e esse semestre nós também continuamos explorando essa temática, haja vista que nós geramos o acesso à instituição por meio de uma política institucional, e aí cuidamos também da permanência dessa população na instituição. Então, 24 e 25 tratamos da jornada pedagógica docente e o nosso semestre começa no dia 29. A nossa segunda unidade encerra dia 23 de novembro. E após esse período, nós temos aí as reposições, provas finais. E as nossas colações de grau lá para 24/2 se iniciam em 16 de dezembro. Durante os dias da jornada pedagógica, os professores de todos os cursos da UEPB puderam participar de forma online de palestras e oficinas que possibilitaram reflexão e atualização pedagógica para o novo semestre letivo 2024.2. Nós que fazemos o CBN Universidade desejamos um bom período para todos da Universidade Estadual da Paraíba. E estudantes do curso de jornalismo foram a campo para produzir textos contando histórias das vidas de idosos. Alunos e alunas da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, da UEPB. Os textos foram enriquecidos com um ensaio fotográfico e o material se transformou em revista. A repórter Vanessa Soares conta pra gente os detalhes desse projeto. 2 turmas de jornalismo juntas para o desenvolvimento de um projeto, uma revista de perfis de idosos da UAMA, Universidade Aberta à Maturidade da UEPB. A ideia foi do professor de jornalismo Jurani Clementino. Bom, a revista ela surgiu porque esse semestre eu fiquei com 2 disciplinas que casavam entre si, era produção e edição para os alunos do 3º período e jornalismo de revista para os alunos do 7º período. Então eu procurei fazer um trabalho interdisciplinar. Inicialmente eu queria fazer a revista e não sabia o que seria o tema da nossa revista. E me veio a ideia de trabalhar com os idosos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, e fizemos uma imersão, uma visita, falei com o pessoal lá da coordenação para que recebessem os alunos, fui com eles para que a gente pudesse inicialmente conhecer um pouco das histórias dessas pessoas e depois trabalhar isso no formato de uma revista que pensamos impressa, mas hoje tudo é muito digital, colocamos na versão digital. O professor explica que para desenvolver a revista
revista que ganhou o nome de Retratos. Os estudantes dividiram tarefas e fizeram todas as etapas: produção, entrevistas, escrita dos textos, fotografia, edição e diagramação. A produção se deu em várias etapas. Inicialmente, a gente pensou nessa pauta, né? Já sabíamos que íamos trabalhar com os alunos da UAMA, então os alunos de jornalismo sentaram, pensaram uma abordagem assim mais geral, com perguntas mais gerais sobre o perfil desses alunos, quem eles eram, de onde eles vinham, por que faltaram a estudar após os 60, qual era a relação deles com a universidade, mas também um pouco da história de vida, né? De onde eles vieram, a história familiar, os traumas, os problemas que eles enfrentaram ao longo da vida. Então, esse foi o primeiro momento que se deu. Depois voltamos para a sala de aula, onde esses áudios eles foram ouvidos, as entrevistas todas foram transcritas, foram corrigidas, né? Os alunos fizeram um trabalho de edição entre eles leram os textos dos outros alunos e aí foram sugerindo coisas, tirando coisas, fazendo esse trabalho mesmo de edição. Tudo com o pessoal do terceiro período. Após esse primeiro processo, a gente foi para o pessoal do sétimo período, que era que ficou responsável pela edição do material, né, final. E aí lá teve mais uma edição, lá teve mais uma revisão desses alunos do sétimo período com esses textos que foram feitos com os perfis dos alunos da UAMA pelos alunos do terceiro período. E aí, a partir de finalização, de diagramação, que é um outro processo, todo ele feito pelo pessoal do sétimo período, que já havia pago a disciplina de diagramação, né? Então ficou mais fácil para eles trabalharem nesse sentido. O estudante Matheus Gabriel Lima foi produtor e entrevistador. Na equipe de produção, a gente pôde ter um contato direto com os idosos entrevistados. E aí, desde esse momento, a gente já se viu numa situação de acolhimento mútuo. De certo modo, a gente queria ouvir as experiências de pessoas que justamente contavam um pouco sobre sua história. Como produtor e entrevistador, eu consegui ter essa aproximação ao ponto de até criar um laço de afeto com os entrevistados. A gente queria dar um espaço justamente para as pessoas contarem histórias que nos faziam se identificar e até tirar um aprendizado delas. Um ponto importante que eu tirei foi justamente essa experiência calorosa. Me trouxe uma ideia de que sempre é válido a gente experimentar e aprender algo e trocar essas experiências com outras pessoas. Me fez entender que a gente pode ter algum aprendizado até em simples conversas. A estudante Tailane Almeida também trabalhou na produção e na reportagem. Experiências como essa, que vão além da sala de aula, são importantes para a gente se desenvolver, né? Tanto no pessoal, a gente cria vínculos, conhece histórias de outras pessoas que muitas vezes a gente não sabia que estavam ali, né? Quantos de nós passa pela faculdade todos os dias e nem sabe que a UAMA é ali do lado, né? Isso é importante pra gente, para conhecer essas pessoas, né? Conhecer essas histórias desses idosos. Não só pra gente, né? Mas também pra eles. Eles ter esse contato com a gente, poder ter essa conversa abertamente. Eles se sentiram bastante à vontade, né? Conversando com a gente, falando sobre a sua infância, sobre a sua adolescência. Essa troca foi muito importante pra gente. Além de ser fundamental para o nosso lado profissional, né? Pra gente desenvolver ainda mais as nossas habilidades. E a revista Retratos permitiu isso, que eu me desenvolvesse ainda mais profissionalmente. Eu pude atuar em funções como produtora, como repórter, e isso me ajudou. Já Milena Ferreira participou da equipe de diagramação. Ela conta que cada detalhe foi cuidadosamente pensado e executado. Todo o projeto de diagramação da revista foi totalmente pensado, desde qual cor utilizar em cada página, o que ela iria transmitir para o nosso leitor, e que ela também tivesse relação com as fotos dos nossos personagens. A ideia de uma foto para capa também foi pensada e priorizamos trazer também o destaque para a UAMA, que é um espaço muito importante na vida dessas pessoas. O processo é desafiador, vem sempre aqueles pensamentos como: será que eu vou entregar um resultado satisfatório? Será que as pessoas vão gostar? E isso tudo passa pela nossa mente, mas graças a Deus e a toda a equipe, essa revista tomou forma e entregamos um resultado favorável. No dia de lançamento da revista, ver o pessoal da UAMA chegando em mim e agradecendo pelo trabalho, dizendo que ficou muito bonito e que queria até mesmo imprimir a parte deles para guardar como lembrança, nessa hora o sentimento que vinha até mim era: conseguimos. E esse trabalho com certeza ficou marcado na minha memória
e na minha história como futura jornalista, porque além de me agregar muito conhecimento, essa revista carrega a minha paixão pelo meu trabalho. Maria de Socorro Batista, de 61 anos, foi uma das idosas entrevistadas. Para mim, participar desse projeto foi maravilhoso, muito bom. Para mim foi uma surpresa, mas uma surpresa boa, pois nunca participei de nada igual. A revista está disponível online e vale a pena conferir esse trabalho. O professor aprovou. Com os equipamentos que eles usaram, com os programas que foram usados, os recursos que eles tinham disponíveis e o conhecimento também que eles tinham, ficou um resultado bastante significativo, interessante, né? A gente publicou isso na versão online, nós disponibilizamos esse link para eles, né? Todos eles acessaram essa revista, todos eles adoraram as imagens, né? A gente disponibilizou também o ensaio completo que foi feito. E a revista com a história de todos eles, com os perfis, é possível acessar na internet. Eu considero o resultado bastante interessante e julgo que ficou um trabalho considerável dentro das condições que nós tínhamos de produção. Vanessa Soares, para o CBN Universidade. Obrigado, Vanessa, pela excelente reportagem. Só lembrando que a revista está disponível no link issue.com/revista Retratos. Vale a pena acessar e conferir esse trabalho. E a gente encerra o CBN Universidade deste sábado por aqui, que teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares, reportagens de Raquel Nuto e Vanessa Soares, produção de entrevista de Micaela Nogueira. A edição e finalização foi de Isis Coelho e Lucielen Lima. A edição técnica de Apolo Ricarte, direção geral de Hipólito Lucena. Fim de semana tranquilo é o que desejamos a todos e esperamos por cada um de vocês semana que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.